Obrigado, irmão, pela mensagem musical. O sem fio tá aí? Ah, tá. Eu não tinha visto. Esconderam ele atrás aqui, eu sabia. Obrigado. Som. Boa noite. Aqui minha voz fica até mais bonita nesse microfone, né? Ele mexe, ele coloca hormônio na voz, ele vai mexendo em tudo aí. Você já deu um abraço quem está do seu lado já? Não abraça? Não, calma. Não. Só perguntei se você dá um abraço, só. Olha para a pessoa e fala para ela assim, olha para a pessoa aí, não olha para mim não, mas eu estou muito feliz por estar na casa de Deus, sentado do seu lado. Agora você pode dar um abraço nela, isso. E ó, quem está sozinho, precisa se abraçar aí, viu? Todo mundo se abraçando. Não estou vendo o pessoal do som se abraçar, por favor. O pessoal do som, por favor, tem que se abraçar. Isso aí, é os três. Isso aí, todo mundo está aí, atrás, na frente. Só se abraçando virtualmente, né? Hoje em dia é tão fácil abraçar virtualmente. É isso aí. Bom, nós estamos chegando no final, né, da nossa semana de oração. E nós vamos até amanhã. A frente aqui já está muito bonita. Eu digo que nós vamos ter um lindo batismo amanhã. O dia até domingo, né, pastor? Para começar o dia que o senhor... O dia ia até domingo. Puxa vida, se a outra igreja aceitar, eu vou colocar você lá. O pessoal é nervoso lá. Seria um prazer estar aqui domingo também. Mas amanhã, de qualquer forma, a gente vai estar junto para encerrar aí. Em grande estilo, um lindo batismo, uma bela programação. E amanhã eu vou agradecer a todos também por tudo, pela acolhida, mas já dizer que tem sido um prazer enorme vir todas as noites para cá e vê-los aí. E na amizade a gente vai crescendo, né? O reino de Deus é um reino de amigos. Eu tenho aprendido isso, né? Mais amigos, mais próximos do reino de Deus a gente está. Eu quero ir ao texto direto aqui para a gente aproveitar o tempo hoje à noite. O último capítulo de João, a gente vai ler um verso apenas, depois nós vamos pular para Atos, para a história da noite mesmo. Esse texto que nós vamos ler em João 21, eu mencionei esse texto aqui essa semana, em uma das noites que nós falamos. Na noite nós falamos sobre os óculos de João, né, os óculos do amor. A gente viu aqui que o livro de João, ele mesmo disse que se fosse para escrever milagre de Jesus mesmo, não ia ter livro suficiente na terra para conter isso. As bibliotecas iam esgotar se só fosse falar de milagre de Jesus, fora os outros ensinamentos que Jesus deixou. Aí você olha aqui, né, e daí ele mesmo diz, mas esses aqui foram escritos, para que você não tenha dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele você tem a vida eterna. Essas são as últimas palavras do livro aqui. E eu disse para vocês, o livro de João é o que menos milagre tem. A gente fala, nossa, meu camarada fala que teve milhares de milagres, ele pega 7 apenas, os outros ele pega 15, 20, 18, sei lá quantos, e ele pega 7. E o mais interessante é que esses 7 milagres têm uma coisa em comum, que Jesus não toca em ninguém, em nada. A gente já disse aqui que ele vai lá na festa, acaba o vinho, ele não põe a mão na água, e a água se transforma. O rapaz chega lá, a filha dele está doente, ele fala, vai para casa que ela está lá. E Jesus não vai na casa do camarada, né? Chega um cego para ele e Cristo faz um lodo. Aí ele pega esse lodo e ele encosta. É uma das poucas vezes que ele encosta no livro de João. E ele passa o lodo nos olhos do cego. E o que acontece com o cego? Não acontece nada com o cego. Aí ele fala assim, agora você sai daqui, você desce lá embaixo, você vai lá no tanque de Siloé, você vai se lavar. Quando você se lavar, eu vou estar bem longe de você. E aí você, pela fé, vai ser curado. E a lição aqui é a seguinte, o homem chega lá, ele se lava e ele vê, fala, cadê Jesus? Não sei. O livro de João foi escrito para a geração que não viu Jesus. Foi escrito depois de Apocalipse. João foi o último discípulo a morrer. A gente viu aqui mesmo surge a história, né, por causa de uma resposta de Cristo que foi mal compreendida por Pedro. Começaram a dizer que João não ia morrer, e ele não morria mesmo, jogavam no óleo fervendo, não morria, batia nele, não morria, ficava uma semana sem comer, não morria. De repente ele mesmo começa a pensar, será que eu não vou morrer mesmo?
até que Deus mostra para ele e fala assim, você vai morrer, vai passar muito tempo até a minha vinda. E o pior de tudo é que está essa geração que não viu Jesus. Todo mundo que viu Jesus está morrendo, você é o último, você tem uma mensagem para dar para eles. E daí então ele escreve o livro de João. E o João é o seguinte, a palavra de Deus é tão poderosa quanto o seu toque. Jesus não precisa encostar em você. Não precisa ter uma ligação frenética, esotérica, mística. Agora eu sinto Jesus. É a palavra dele, é o poder dele. À medida em que você lê, à medida que você estuda e convive com as verdades da palavra de Deus, ela se apodera de você, te dá sabedoria para tomar decisão certa. Você quer milagre maior que isso daí? A camarada que começa a acertar nas decisões, isso é um milagre, isso é um milagre, isso é o maior milagre. A pessoa que ela aprende a se planejar financeiramente, como é que Deus vai curar a sua saúde financeira? É um milagre, sim, tirando discernimento na palavra. Se eu ganho 100, eu vou gastar 101, pronto, esse é o poder da palavra. Ele te convence do pecado, ele tira a ganância do seu coração, o orgulho de querer ter, de aparecer, aquele monte de coisa. Tá? Então, essa aqui é a forma como João explica Jesus. Fala assim, olha para Jesus, escute a palavra de Jesus, você vai ver. E os discípulos, eles tinham dificuldade em entender as coisas que Jesus falava. Então você imagina, se os discípulos que conviviam tinham essa dificuldade, a necessidade nossa maior ainda de estar em contato com a palavra para receber esse poder aqui. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu só estou lembrando aqui do que mencionamos essa semana. Antes de Jesus falar sobre João, ele fala sobre Pedro. A partir do verso 15, a gente não vai ler esse trecho inteiro, mas aqui está aquela parte que Cristo dá a oportunidade de Pedro se redimir, ele que negou Jesus 3 vezes, agora Cristo pergunta 3 vezes para ele se ele o amava, e ele responde afirmativamente. E daí a tréplica de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas, se você me ama, vai cuidar dos meus negócios, se envolve com o reino de Deus. Essa é a maior prova de que alguém ama a Deus, não é que ela recebe isso, tem aquilo, que ela fala, que ela é vista, que não sei o que lá. Você ama a Deus, se envolva com o reino de Deus. E daí então ele diz 3 vezes, eu te amo, e a gente sabe aqui as palavras no grego, estão uma jogada, vai crescendo, Cristo vai ensinando Pedro a amar, e no final então, Cristo diz a Pedro, verso 18, ele fala assim: em verdade te digo que você um dia já foi moço, aquela época que você se vestia sozinho, ia onde você queria, mas um dia você vai ser velho, você vai estender as mãos e outro te cingirá e te levará por onde não queres. E o verso 19 explica por que Jesus falou isso, para dizer, para explicar. Disse isso para significar o tipo de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou de novo: segue. O que ele disse aqui? Pedro, você um dia foi jovem, e você como jovem, eu te conheço bem, você é uma pessoa energética, cheia de vontade, decidido, põe uma coisa na cabeça, você vai atrás, você vai fazer, difícil mudar a sua cabeça. Mas eu quero que você saiba que um dia essa época toda vai passar, você vai continuar fiel a Deus, parabéns por isso, e você vai morrer em idade bem avançada. E a sua morte ela vai ser assim: você vai acabar sendo levado para um lugar onde você não quer, tendo que fazer o que você não quer, às vezes agir como você não agiria, não no sentido de que ele vai ser forçado, mas o Evangelho iria levá-lo a lugares que ele nunca havia imaginado na vida. E é aqui então que ele pergunta sobre João. Mas eu li esse texto aqui para a gente entender um fato aqui nesse texto. Jesus havia dito a Pedro que ele morreria em idade avançada, que ele ainda tinha muito tempo por vir. E Pedro se apegou a isso daqui: eu vou viver bastante, que bom. E ele se apegou na quantidade. Os anos vão passando, Cristo volta para o céu. Daí a gente chega em Atos, e aí aqui sim está a história dessa noite, no livro de Atos, capítulo 12. E aqui os discípulos, eles começam então a se separar, eles são perseguidos. O capítulo é o 12, tá? Atos 12. E aqui então eles começam a se separar, porque eles são perseguidos, vai cada um para um canto, eles são presos, outros começam a apanhar, são perseguidos, são julgados em praça pública. Um mártir aqui já havia morrido, já apedrejado, e nós já lemos já sobre Paulo que ele, antes de se converter, ele mesmo é a pessoa que prende muitos cristãos, julga eles e leva eles à morte. E agora a Bíblia ela traz uma informação aqui no versículo 1 do capítulo 12,
A Bíblia diz assim: naquele tempo, mandou o rei Herodes prender algumas pessoas da igreja para maltratar. E ele fez passar ao fio da espada, ou significa, matou, decapitou Tiago, que era irmão de João. E viu isso ser agradável aos judeus e prosseguiu, prendendo agora Pedro, na época da festa dos pães asmos, ou seja, um pouquinho antes da festa. Quem é Herodes? Herodes era um personagem, era um rei, era como se fosse um rei, ele tinha uma função hierárquica ali na sociedade, era subordinado, mas era um líder extremamente inseguro, muito incapaz, mas ele era mantido ali porque ele era um fantoche na mão de um líder maior. A administração nas mãos deles, às vezes escapava do poder. Na época dele havia rebeldia, havia gente que fazia protestos, coisas que desagradavam o rei. Mas o rei o mantinha ali porque ele fazia qualquer coisa para ficar no cargo. Era uma pessoa que se vendia, era uma pessoa que não tinha convicções, mas que ele havia pisado na bola. Ele estava procurando uma oportunidade de levantar a popularidade dele. Esse camarada faria qualquer negócio pela popularidade. E a história conta então que ele descobriu que para ganhar popularidade com o judeu tinha que matar cristão. E ele, a exemplo de Paulo, começou agora a prender cristãos. E a Bíblia diz, ele matou o primeiro discípulo. E quando ele matou, foi um alvoroço entre os judeus. O povo começou a gostar dele. E ele viu que isso daqui era um caminho político interessante. E daí então ele começou a pensar, se eu matei um discípulo, que na concepção dele não era o discípulo mais conhecido, e o povo ficou feliz, imagine se eu pegar um dos cabeças ali do grupo. E alguém disse ali para ele, olha, Pedro é um dos cabeças aqui. E a Bíblia diz que esse homem prendeu Pedro, e o intuito dele era matar Pedro para ganhar mais popularidade. E a Bíblia diz, ele colocou na prisão, mas chegou a Páscoa, e na Páscoa ninguém podia morrer. E aí a Bíblia continua falando aqui, versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele colocou ele em um presídio de segurança máxima. Tinha 4 soldados em volta dele, às 24 horas do dia. Quer dizer, uma pessoa que ele não podia perder de jeito nenhum. Tinha um soldado acorrentado em cada braço de Pedro. Tinha gente na porta da prisão, tinha gente na saída do cárcere, era gente atrás, era gente vigiando o tempo todo. Herodes sabia, está aqui a minha chance, se eu matar Pedro, eu vou ganhar mais popularidade, mas se eu perder ele, eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Ele não bobeou. Era 24 horas, pelo menos 4 pessoas bem próximas dele, ali no raio de 2 metros aproximadamente, para que não tivesse a mínima possibilidade desse homem escapar. A Bíblia diz no verso 5, Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração intercessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e a sentinela, a porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te, corre depressa. E então as cadeias caíram das mãos, e ele disse, cinge-te e calça suas sandálias, e ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a tua capa e segue. Eu quero só comentar um pouco sobre Tiago e Pedro aqui. A primeira vez que você lê esse texto aqui, Tiago e Pedro, a gente lê essa história de Pedro e fica imaginando, puxa, mas que libertação legal, né? Chega o anjo, ele derruba as cadeias, ele abre os portões, Pedro sai à meia-noite correndo, ele é liberto, ele tinha certeza que ia morrer. Mas a gente esquece que a gente leu no primeiro verso que Tiago morreu. E muitas vezes eu li esse texto me perguntando o seguinte, mas que será que Tiago morre e Pedro vive? São 2 discípulos de Jesus. 2 pessoas que foram igualmente perseguidas pelo Evangelho, estavam dando a sua vida. E aconteceu a mesma coisa com os 2. Mas eles tiveram destinos diferentes. Um, Deus livrou. E outro, Deus deixou que morresse. Eu já me perguntei algumas vezes,
que Pedro tinha que Tiago não tinha? Mas será que ele era mais fiel então? É isso? Deus gostava menos de Tiago? Ele se agradou mais de Pedro? O que aconteceu? Que para um ele dá a libertação, para outro ele não dá a libertação. A princípio isso daqui parece uma injustiça. Não sei quantos de vocês aqui tem mais de um filho aqui, 2 ou mais filhos. Eu cresci em uma casa, até os 8 anos de idade era eu e meu irmão, 2 homens ali, era uma idade bem próxima. A gente competia assim praticamente tudo. E quando a mãe ou o pai tinha que cortar um pedaço de bolo, ele tinha que medir com a régua, senão não dava briga ali. E era milimétrico o negócio, e antes de a gente pegar, a gente olhava, comparava, tal. A minha mãe falava assim, não, mas eu tinha que ganhar mais porque eu sou mais velho. Aí eu falava assim, não, mas eu sou mais encorpado, eu preciso mais para manter. E a minha mãe, ela falava assim, não, é igualzinho. O dia que tinha que dividir suco em casa, 6 filhos, a briga aí é maior, misericórdia. Quando tinha que dividir o suco acabando, ali, eram 2 copos ali, ela tinha que medir, pegar direitinho. Às vezes um pouquinho subia mais, ela colocava o canudinho, fechava com o dedo, e aí ela tirava para ir fazendo conta-gotas aqui, ficou perfeitamente igual. Senão era briga. Ela sabia os filhos que tinha. E a ideia aqui era o seguinte, vamos ser igual com todos, né? Direitos iguais. Os 2 vão comer a mesma coisa, vão apanhar do mesmo jeito quando aprontarem, quer dizer, o castigo é igual para os 2, privilégio igual. O que tem um pouquinho mais de senso, ele vai ter que responder pela sabedoria que deveria ter, o que tem. A gente é pai pecaminoso. Nós somos pais limitados, nós somos pais falhos, nós somos pais hipócritas. E com toda essa falha, com todo o pecado que a gente entende a necessidade de se tratar igual. Você não ama mais um filho do que o outro. Se eu perguntar aqui, o senhor tem 6 filhos ou é 6 irmãos? Não, são 6 filhos, são 3 desse casamento, mais um enteado e as 2 filhas. E qual dos 6 você mais gosta? Amo todos eles igualmente. É exatamente isso aqui. É isso aí. A gente não escolhe, não, esse daqui eu gosto, esse daqui eu não gosto. Ou eu gosto, mas eu gosto menos. Esse daqui porque tira nota, porque não sei o que lá. Meu amigo, se o seu filho tira 10, ou tira 5, ou tira 0, ele é seu filho. Há uma imagem que ela se repete aqui na minha cabeça que eu vejo desde pequeno. Às vezes aquela imagem, assim, é Dia das Mães e sempre alguém faz uma reportagem na prisão. Tem um monte de mãe que vai lá na cadeia e alguma sempre é entrevistada. Por que você está aqui? É porque meu filho. O que ele fez? Ah, ele matou 4, fez isso, estuprou, roubou, não sei o que, extorquiu, sequestrou, tal. E a senhora ainda vem aqui e fala, é claro que eu venho aqui. Por quê? Porque ele é meu filho, eu amo ele de qualquer jeito. E a mãe, ela deve ter outros filhos que não se envolveram no crime. Se você perguntar qual deles você ama mais, ela vai dizer todos iguais. Todos iguais. Não tem nada que você faça de bom ou de ruim que vai fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos. E isso aqui é graça para todos. Então, a princípio, não me faz sentido ler uma história em que Tiago morre e Pedro vive. Por que Deus fala sim para um? Fala não para outros. Eu já me perguntei isso aqui. O senhor falou sim para aquela pessoa. Ele falou não para mim. Ou o senhor disse sim para mim e não para o outro. Por quê? A gente não entende essas coisas. Eu participei de um evangelismo uma vez, o pastor Rafael Rossi estava pregando ali naquela noite. Ele conheceu uma história muito bonita, muito bacana ali. Uma moça que foi curada, ela teve uma cura milagrosa. E ele, no meio do evangelismo, ele chamou essa moça para dar o testemunho dela. E ela foi ali, foi um momento, para mim, foi uma das noites mais marcantes daquele evangelismo. Uma história poderosa. Essa mulher subiu na frente e ela começou a contar a história dela. Ela tinha tido um tipo de câncer. E esse câncer, ela havia sido desenganada. E ela vai dando os detalhes, ela mostrava isso daqui, ela tinha aquele outro, médico, foto do médico, laudo de médico, coisa escrita, coisa não escrita. E ela mostra assim, a trajetória que ela ia passando. Maligno, condenado, o médico já tinha dado mesmo já.
o desengane dela total. E ela começou a contar a história dela. Isso daí mexe com a gente. A gente fala assim, puxa, glória a Deus. Quem acha que já não teve uma doença dessa pega, a gente sofre com isso. Mas quando ela contava essa história, uma moça no segundo banco, mais ou menos, ela começou a chorar. A princípio eu imaginei, olha que bonito, a moça se emocionou, graças a Deus. Então, o testemunho está dando certo, evangelismo aqui, para juntar tudo isso daí. Mas assim, conforme a moça ia falando, a outra ela começava a chorar de uma forma mais copiosa. E começou a ficar constrangedor, uma hora que ela começou a soluçar e a falar alto. E a gente começou a olhar assim, né? Se isso é fé, ela está comovida, o que é? E daí a pouco ela começou a balançar a cabeça e a falar assim, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Ela pegou, levantou e foi lá para fora. Ela saiu sozinho e ninguém entendia nada, né? E a mulher falando, né? E conforme ela falava, o povo ia glorificando a Deus. E uns dois obreiros bíblicos saíram ali para fora para acompanhar essa mulher, procuraram, ela não estava em lugar nenhum, foram dar a volta, encontraram ela tomando água atrás da igreja. Fui junto lá, fui dar uma olhada. Acalmaram ela, calma, moça, não sei o que, o que aconteceu, conta pra gente, vamos orar por você. Ela falou assim, pastor, Deus é muito injusto. Deus é a pessoa mais injusta desse universo. Mas como assim, Deus? Você está vendo a história, Deus é poderoso, pode todas as coisas, não sei o quê. Você ouviu coisa linda, maravilhosa, palavra de Deus. A gente tentando com as ferramentas que tinha. Ela falou assim, pastor, minha mãe ela teve essa mesma doença que essa mulher está falando, exatamente a mesma triagem que ela teve, inclusive em um dos hospitais deve ter passado na mão com desses médicos. Todos esses laudos que essa mulher mostrou, eu tenho eles na minha mão. Só que é o seguinte, pastor, minha mãe não foi curada. E faz 1 ano que eu vivo sem a minha mãe. Eu não passo um dia sem pensar nela. E desde que ela se foi, a minha vida ela virou de ponta cabeça, pastor. Como é que Deus dá cura para essa mulher que nem adventista é? Ela disse. E eu que nasci na igreja, uma mãe temente a Deus, que se dedicou de corpo e alma, de vida e finanças, tudo que essa mulher, que a minha mãe teve, ela colocou nas mãos de Deus. E Deus fala, não. O senhor me explica, pastor, porque eu não estou entendendo isso daqui. Por que não é a minha mãe lá em cima contando a história dela? Fala para mim. E você não sabe o que falar. Enfim, a gente orou ali, tudo. Na semana nós fomos à casa dela para ver como é que ela estava. Ela estava melhor, um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. E você passa isso daqui na sua vida. Você passa isso. Há 2 anos atrás, a esposa do meu irmão de criação, irmão albanês, ela foi diagnosticada com leucemia. Alguma coisa com linfóide aguda, LLA, o pior tipo de leucemia. Ele pega a pessoa, você descobre hoje e em 1 mês já foi. Eu não sei os termos técnicos, mas o que eu entendi dessa história toda, o médico disse que é o tipo 1, 2 e 3. O 1 você convive, a cura é reversível, o 2 talvez sim, talvez não, só vai ver 6 meses, 1 ano, e o outro ele falou, é 30 dias. E ela foi diagnosticada com essa doença na mesma semana que a minha esposa descobriu que estava grávida. E foram assim, 2 sentimentos estranhos na família. Primeiro da gravidez e alguns dias depois o da doença. A gente não sabia se alegrava, se chorava, como é que ficava. A cunhada querida. Mas ela começou a lutar e a família se uniu ali. Eu me lembro de ter feito para ela um mapa mundi. Em uma das idas ao hospital, eu comprei um mapa mundi na rua. Eu estava chegando ali, alguém passou vendendo mapa no fora. Eu falei, gente, quem compra mapa? E me deu uma ideia, e eu falei assim, eu quero um mapa mundi, me dá um mapa mundi agora. Mano. E ele tinha um mapa mundi, eu comprei. E eu passei numa papelaria, comprar coisas de colar no mapa. Nós chegamos naquele dia ali no quarto dela, decididos a lutar com Deus pela cura dela, ela em Patrícia. Chegamos ali, o meu pai fez um culto, conversou e tal. Eu conversei com o meu irmão. Eu falei assim, cara,
A gente precisa correr atrás de um milagre para ela. Nós vamos ter que descobrir uma estratégia para conseguir esse milagre. Meu irmão, ele disse assim, acho que não existe estratégia para conseguir milagre. Eu falei assim, a Bíblia está cheia de versos. Orar, pedir, das coisas, bater, a porta vai se abrir. Eu falei, está aqui o mapa. E eu contei a minha ideia, e nós entramos ali no quarto dela e nós colocamos um mapa ali na frente dela. Eu falei, Patrícia, aqui está o mapa e aqui várias coisinhas de colar. Cada notícia que a gente receber de uma igreja que está orando na parte do mundo, a gente vai colar no mapa mundi. A gente vai encher isso daqui, não de pessoas apenas, mas de igrejas, comunidades inteiras orando por você. E nós começamos uma campanha de oração intercessória pela Patrícia. E tudo quanto é gente no Facebook que a gente conhecia e que não conhecia, a gente ia falando em corrente disso, faz aquilo, e liga para outro, e vai chamando todo mundo. Meus amigos, em uma semana, aquele mapa estava cheio. Que a gente sabia que haviam comunidades orando em países que não existe igreja adventista. Tinha um adventista que ficou sabendo e falou assim, minha família está orando por ela, coloca a bandeirinha. Gravou vídeo, fez isso, e a promoção, e a estratégia do milagre. Vamos atrás e vamos fazer a nossa parte. E aconteceu que um mês se passou e a Patrícia estava tocando a vida. Ela estava lutando. E passou o prazo que o médico havia dito. E nós falamos assim, Deus está agindo, Deus é grande, Deus é maior, louvado seja Deus. E 2 meses se passaram e ela, claro que ela sofria, ela entrou assim em um processo de quimioterapia. O médico disse que na primeira, na segunda, na terceira ela já estaria careca. Chegou a 12ª sessão, essa menina não perdia cabelo. Nós falávamos assim, graças a Deus, Deus é bom, Deus é forte, Deus é grande. 3 meses, 4 meses, 5 meses, a barriga da minha esposa ia crescendo. Daí a pouco a Patrícia piorava. A gente orava, aí ela melhorava, aí ela piorava. Chegou numa parte chave ali do tratamento que o médico disse, agora é a hora do transplante. Ele falou o seguinte, esse transplante é o seguinte, ele pode não dar certo. E se não der certo, ela vai ter poucos dias. Agora, se ele colar, é a expressão que disse, se a medula pegar, aí ela pode talvez ter uma nova vida. Mas vai ser muito difícil de pegar. Descobriram que o irmão era compatível e marcaram a data, fizeram a cirurgia e 20 dias depois da cirurgia que iam saber se tinha pegado ou se não tinha pegado. E ela ficou 20 dias sozinha, isolada, sem ninguém poder entrar naquele quarto, fazer nada. Ela tinha que ficar totalmente isolada. O corpo vulnerável. É como se eles tirassem a vida dela e colocassem vida para tentar pegar no tranco. Foi esse daí o termo que o médico usou. Em 20 dias a equipe médica inteira do Hospital Oswaldo Cruz entrou no quarto dela. Eles entraram com um bolo de aniversário e falaram assim, você não pode comer pelo seu tratamento, mas nós estamos aqui para te dar parabéns pelo seu primeiro dia de vida. Você nasceu de novo, literalmente. Probabilidade assim, 1 em 1 milhão no seu caso, de estar 6 meses lutando com isso daqui, aguentar passar pelo transplante que você passou. Depois de mais de 30 sessões, a equipe médica inteira está aqui, eles querem ver você aqui, como é que você está? Eu estou bem, estou tranquilo. Eu falei assim, eu confio em Deus. Ele falou, o mundo está orando por mim. Eu confio nesse Deus maravilhoso. Aí ela começou a melhorar. Na semana que a minha filha nasceu, ontem vocês conheceram ela aqui, coisa mais linda. Coisa boa quando alguém olha assim e fala assim, coisa linda, quem que ela puxou? Aí eu sempre falo, você que não foi. Semana que a minha filha ia nascer, do nada, mundo orando, a Patrícia começou a piorar. E ela não ia assim, ela ia assim. Em questão de 3 dias, o médico ele disse, reúne a família toda. A gente não sabe, assim como a gente não entendeu que a medula pegou, a gente não entendeu o que aconteceu agora. Interna e faz isso, foi desenganada totalmente. O médico disse, agora está pior do que antes. E ele falou assim, é 2 dias. Manda vir todo mundo, chama todo mundo aqui.
você puder chamar, vocês vão despedir dela. A gente começou a orar. E o mapa ia enchendo, cheio de gente, cheio de pessoas. E naquela noite, uma noite antes da minha filha nascer, eu estava pregando em Itaquá. Eu falei isso daí, mano. Eu falei assim, gente, estou pregando aqui, mas a qualquer momento duas coisas podem acontecer. Duas notícias eu posso receber, uma triste ou uma ruim. E as duas eu vou largar o microfone e vou sair correndo. E já tinha outro pastor ali, eu falei assim, pastor, se você largar o microfone, você assume e manda ver. Se você vai pegar o seu irmão no meio, vai continuar. Ou a bolsa da minha esposa vai estourar, ou nós vamos receber uma notícia trágica. Eu expliquei isso daí. E no meio do sermão ali, o celular começou a tremer, eu cortei tudo, ia ter um batismo, eu orei, eu li ali a mensagem, é o seguinte, corre para o hospital. Eu imaginei, qual? E era minha esposa, ela falou assim, a bolsa estourou. Foi louvado seja Deus. Eu falei, irmãos, valeu, o pastor segue aí, sai correndo. Falei tchau para ninguém e fui embora. Eu fiz de Itaquá até minha casa em tipo 20 minutos, era quase 60 quilômetros ali, feliz da vida. No dia seguinte, nós estávamos ali no hospital, a minha filha, às 7h45 da manhã, nasceu, coisa mais linda, ela puxou a mãe e o pai, obviamente. E minha mãe chegou e pai, mãe, irmão, não sei o que lá. Na mesma hora que nós demos entrada, naquela noite, a Patrícia deu entrada na UTI para mais um procedimento cirúrgico. Às 7h45 minha filha nasceu. E às 8 horas o médico ligou para a família para falar assim, venham que são os últimos minutos. E a família conseguiu chegar lá. E 1h da tarde, então quase 6 horas de diferença, a Patrícia faleceu oficialmente. No mesmo dia que minha filha nasceu. A família sorriu de manhã e chorou à tarde. Até hoje a gente não sabe explicar isso daí. O que é isso? Porque no mesmo dia as coisas existiram 6 horas de diferença. Naquela época eu era pastor, eu estava vindo, eu já estava aqui, mas quando descobrimos a doença da Patrícia, eu era pastor em Cidade Dutra, onde um ancião que teve a mesma coisa que a Patrícia, tomou quase 120 sessões de quimioterapia. Aquele camarada, depois dos 55 anos, foi curado, foi batizado e fez um filho. Coisa mais linda, o filhinho do menino. Ele contava a experiência, e no dia que eu fiquei sabendo, eu falei, Senhor, por quê? Sinto o camarada lá. O cara é gente boa, eu gosto dele. O cara merece. E por que não para ela aqui? Por que sim para a mulher que deu testemunho e não para a mulher que está chorando, tomando água atrás da igreja? Por que é sim para Pedro e não para Tiago? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que um ganha e o outro não ganha? Acaso Deus é uma pessoa injusta? Que faz acepção de pessoas? É só quem dizima, então, mas entre os que dizimam, acontece uma coisa aqui, mas acontece aqui. Qual é o padrão? Que Deus é esse? Que esperança a gente vai ter que ter na vida? E Pedro foi salvo de forma espetacular. Ele que achou que ia morrer, mas ele se lembrou. Jesus disse que eu ia morrer em idade avançada. Eu tinha cerca de 30 anos aqui. Ele sabia, tinha certeza que ele ia ser liberto naquela noite. Meia-noite, 6 horas depois, estava marcada a morte de Pedro. E era meia-noite, a Bíblia diz que ele estava dormindo. E se eu conheço bem Pedro, ele devia estar roncando na prisão, segurando lá com os 2 soldados. Entra o anjo, fala com ele, usa a mesma linguagem que Jesus usou lá em João, você vai assim, vai lá, segue, tá? A mesma coisa que Jesus falou, que o anjo falou para ele saber que era Deus levando ele. Ele sai correndo e as portas abrem automaticamente, ele chega lá fora e a Bíblia diz ali que ele foi acordar de verdade. Tiago, não teve nada disso. Bom, eu quero encerrar dizendo que a Bíblia apresenta um Deus de muitas faces. Nós falamos isso. O ser humano parece ser simples, ser Deus. Não, se fosse eu, faria. E ainda bem que nenhum de nós aqui é Deus. A gente é limitado na nossa visão. A gente enxerga um meio palmo quadrado na nossa frente de vida.
Foi Jesus que disse ontem naquele texto que nós vamos: quem de vocês aqui, por ansioso, consegue colocar um côvado de vida na sua vida? Ninguém pode fazer isso aqui. O homem acha que ser Deus é dizer sim ou não. Na verdade, não são essas as duas opções que Deus tem: sim ou não. Deus não está limitado à circunstância. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado a fatores meramente humanos. Quando Deus decide por uma coisa, não é para simplesmente dizer sim ou dizer não, mas as opções de Deus são maiores. As opções de Deus são vida eterna ou morte eterna. Essas são as opções de Deus. São muito maiores do que sim ou do que não. Senhor, por que eu tive que perder meu emprego? Porque Deus tinha nas suas mãos a opção de vida eterna ou de morte eterna. E quando Ele tem essas duas opções, Ele sempre escolhe vida eterna. Por que isso daqui aconteceu comigo e não com o outro? Porque para os dois Deus tinha a opção de vida eterna e morte eterna. E quando trata dos filhos de Deus, o maior bem que Deus possui, o maior objeto de amor, Deus sempre vai escolher vida eterna. Isso aqui não é um discurso para a gente se contentar. Deus não quis. Deus não sei o quê. Enquanto a gente viver, a gente vai continuar lutando. Mas você tem que saber que quando a decisão final é de Deus, quando você entrega o seu caminho para Deus, você sempre vai optar por vida eterna. Vida eterna às vezes é ser liberto da prisão. Às vezes é morrer ao fio da espada. Vida eterna às vezes é dar o testemunho aqui na frente. Ou às vezes é para entrar na galeria de heróis de Hebreus 11. E Hebreus 11 diz assim: um foi cortado no meio, o outro perdeu a cabeça, o outro foi perseguido, o outro nunca mais viu o pai, a mãe, o outro foi queimado, o outro foi apedrejado. A Bíblia diz: e nenhum deles considerou a vida mais importante. A Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Viveram pela fé. Eles enxergavam uma pátria além das suas dificuldades, além das suas lágrimas, além das suas dúvidas, além daquilo que a vida colocou na frente deles. Eles falavam assim: ó Deus, eu creio nesse Deus. Conforme Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos Deus. É assim que nós temos que ser, Deus, de Jesus, o tempo todo. Talvez a gente colha frutos de coisa que nós escolhemos, consequência vem. Mas a melhor consequência que o ser humano pode ter é colocar nas mãos de Deus tudo que Ele tem, a sua vida. Não seguir Deus para ganhar, para receber, mas para que o reino de Deus ganhe, e para que o reino dele receba a sua vida e muitas outras. Eu quero orar com você nesse instante. Feche os seus olhos, abra o seu coração a Deus, diga para Ele que você também escolhe a vida eterna, e peça que Ele dirija a sua vida e guie as suas decisões. Nosso Deus e Pai, nós queremos, é claro, Senhor, sim para a vida eterna sempre. Não entendemos as dimensões, Senhor, dessa escolha. O Senhor que conhece o futuro, o passado, o presente. O Senhor que tem nas suas mãos todas as variáveis do universo. O Senhor que estabelece limites para o mar, para a terra, para as estações, para o diabo, para todo mundo. É nas suas mãos, Senhor, que nós queremos viver a nossa vida. Se vimos milagres,
louvamos o Teu nome. Se não os vimos, queremos também louvar o Teu nome. Como Jó diz, se eu tenho ou não, é de Deus. E é de Deus que queremos ser. E é contigo que nós queremos viver. A esperança verdadeira está nas Tuas mãos, Senhor. E se for necessário que entremos para a lista de heróis da fé, que façamos, Senhor, na certeza de que o Senhor dirige todas as coisas. Então, nessa noite, queremos entregar o nosso viver a Ti, nosso futuro, nossa vida, tudo aquilo que temos. E vivemos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nos abençoe nessa noite, nos dá a Tua paz. Pedimos por Jesus. Amém. Nos abençoe, Senhor.